O que está acontecendo com a educação? Este é o tema do vídeo de hoje e a gente vai tentar responder a essa inquietante e angustiante questão a partir das reflexões do meu amigo Bauman. Então, roda a vinheta. Olá, sou Pedro Henrique Máximo, arquiteto e professor. Pesquiso Bauman há mais de 10 anos e tenho um relacionamento interessante com a sua obra. Criei este canal aqui, meu amigo Bauman, para a gente poder conversar um pouco mais sobre as ideias dele, sobre as reflexões que ele teve enquanto ainda habitava este planeta. Mas as suas ideias continuam habitando esse planeta. E gostaria de te convidar para se inscrever no canal, fazer parte dessa comunidade de pessoas interessadas de algum modo, de modo mais profundo, de modo mais curioso, na obra desse sociólogo que é tão importante para a reflexão sobre o mundo contemporâneo. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, assista os outros vídeos aqui que já foram produzidos para essa nossa reflexão e não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você achar que deve, com as pessoas que você achar que esse conteúdo vai ser importante. O tema do vídeo de hoje é educação e a crise que está instalada na educação não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente vai refletir sobre isso a partir da obra do Bauman. Obviamente, eu tive que fazer um recorte para poder conversar sobre esse tema com vocês. Então, essa conversa é uma conversa de professor para professor, de professor para professora e, obviamente, de professor para pai, de professor para mãe e de todos os entes interessados no tema da educação. O primeiro livro que eu consultei foi 44 Cartas para o Mundo Líquido. Nesse livrinho aqui eu consultei 3 capítulos que têm o mesmo título, que é O Mundo é Inóspito à Educação. O segundo livro é Capitalismo Parasitário. Esse texto aqui é um texto muito importante, foi publicado aqui no Brasil em 2010. E o capítulo que eu vou usar desse livrinho aqui é A Cultura da Oferta, que é um capítulo que ele fala bastante sobre o tema da educação. O terceiro livro que eu vou usar, na verdade, é um ensaio que ele produziu, está aqui nesse livrinho aqui, A Sociedade Individualizada. O capítulo que eu selecionei para a gente fazer essa reflexão foi Educação sob, para e apesar da pós-modernidade. E além disso, eu também utilizei as entrevistas e a palestra que o Bauman fez aqui no Brasil em 2015, quando ele esteve em terras brasileiras para poder participar do evento Educação 360 Graus. Esses 4 conjuntos de textos e vídeos, entrevistas, eu vou usar para poder conversar com vocês sobre esse tema aqui e tentar direcionar aí algumas respostas para essa questão inquietante. O que está acontecendo com a educação? Então, existe um diagnóstico compartilhado nesses textos que eu consultei, do Bauman em relação à educação. Para o Bauman, a educação contemporânea, ela, nas palavras dele, sofre duros golpes. Sofre com uma crise inédita, multifacetada. Ela tem a ver com a sobreposição de realidades completamente diferentes em um único espaço, de escalas diferentes. Os seres humanos, eles não vivem somente a realidade do seu cotidiano que o corpo lhe permite, no sentido físico, no sentido material. Então nós temos realidades virtuais sobrepostas a essa realidade corporificada, materializada, e por isso existe uma dificuldade, enfim, na compreensão dos principais problemas que afligem o processo educacional, seja na sociedade, seja nos espaços escolares. Depois que eu consultei essas fontes, eu fiz uma sistematização dos conteúdos que eu encontrei e, basicamente, eu vou organizar o vídeo da seguinte maneira. Inicialmente, eu vou trazer 7 questões relacionadas a os fenômenos que têm acometido e que têm interferido nos processos educacionais, seja na sociedade com a questão do conhecimento sendo passado de geração a geração e também nos espaços educacionais. Depois eu vou trazer 2 desafios que o Bauman destaca como os principais desafios enfrentados pela educação contemporânea. E por fim, vou trazer 5 saídas possíveis que ele apontou em diversos desses lugares, né, em diversos desses textos e vídeos e entrevistas. E eu compilei para a gente poder refletir junto sobre ponto a ponto. Então, vamos lá, vamos para o vídeo. Então, o primeiro
que eu quero destacar é a fragmentação da sociedade. O Bauman, ele aponta que a nossa sociedade, ela passa por uma hiperfragmentação, e essa hiperfragmentação é um dos principais problemas que a educação enfrenta. Até mesmo porque era necessário esse vínculo compartilhado, esse vínculo de comunidade, para que os ensinamentos coletivos pudessem ser repassados dos mais idosos para os mais jovens, e assim sucessivamente, pudesse também ter uma certa efetividade na construção desses conhecimentos compartilhados. O nosso dilema hoje é que a nossa hiperfragmentação não é em grupos, tribos, não é em comunidades internas, mas é por indivíduos que constroem suas identidades a uma velocidade incrível a partir da lógica do consumo. Então, hoje eu sou, amanhã não sou mais, pertencente a um determinado grupo, faço a parte de outro grupo, e a nossa experiência, ela passa a ser uma experiência fragmentada, o que dificulta esse processo de construção de um saber coletivo comum. Tá? E tem um ponto que o Bauman coloca, e é interessante a gente conversar sobre ele, que é a compreensão que o Castoriadis tem sobre a sociedade democrática, que é, para o Castoriadis, abre aspas, a sociedade democrática é uma enorme instituição pedagógica, o lugar de uma irrefreável autoeducação de seus cidadãos. E assim, o sentido da existência da sociedade democrática, aí pensando nessa diversificação, nessa hiperfragmentação, é a providência da utilização dos recursos da própria política para evitar situações de barbárie, providenciar uma negociação permanente dos temas comuns ao espaço comum, que é a esfera pública, estabelecer um contrato social e, consequentemente, revisitar esse contrato social pelos membros dessa sociedade e, por fim, de algum modo, garantir que esses conhecimentos, essa prática dessa autoeducação aconteça e se perpetue a partir da transmissão desses conhecimentos, o que fica cada vez mais dificultado a partir da hiperfragmentação da sociedade que limita ou impossibilita essa educação intergeracional. O segundo vem da própria condição contemporânea, o caráter errático e imprevisível das transformações sociais, culturais, econômicas e políticas. E, obviamente, tecnológicas, o que faz com que um dos principais fundamentos da educação, que é a construção de uma compreensão de mundo, de uma imagem do mundo, para que ela possa ser assim sistematizada e repassada no ambiente escolar, fique impossibilitado ou que exista uma dificuldade substantiva nesse processo todo. E aqui eu quero, para dar outra voz, além da voz do Bauman, trazer um sociólogo importante também, que é o Marshall Berman, um sociólogo norte-americano, que escreveu Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, um livro de 1986, e ele diz exatamente isso: o turbilhão da vida moderna, que tem transformado o conhecimento em tecnologia, tem provocado uma explosão demográfica gigantesca, que tem produzido grandes descobertas nas ciências, em todas as ciências, muda. Né? Esse turbilhão da vida moderna muda a imagem que nós temos do universo e do lugar que nós ocupamos nele. Então, essa dificuldade de apreensão e de compreensão do todo torna muito difícil a construção de um ambiente pedagógico, porque os conhecimentos também passam a ser fragmentados. O terceiro ponto a ser destacado diz respeito a nós que vivenciamos no cotidiano essas transformações aceleradas e cada vez mais rápidas. Essa mesma velocidade da transformação do mundo faz com que a gente também se altere, o nosso comportamento se altere. E o Bauman, antes de falecer, disse algumas coisas importantes sobre esse tema, especialmente sobre a falta de paciência, a falta de um pensamento longo, do tempo longo, né, de uma reflexão mais prolongada, que são características fundamentais para os processos educativos. A paciência, a calma, a tranquilidade, a capacidade de manter o foco, de concentração, isso tem cada vez mais agredido os nossos processos educativos. E abre aspas por Bauman: a educação é vítima da modernidade líquida. O pensamento está sendo influenciado pela tecnologia. Há uma crise de atenção, por exemplo. Concentrar-se e se dedicar por um longo tempo é uma questão muito importante. Somos cada vez menos capazes de fazer isso de forma correta. Isso se aplica aos jovens em grande parte. Os professores reclamam porque eles não conseguem lidar com isso.
Até mesmo um artigo que você peça para a próxima aula, eles não conseguem ler. Buscam citações, passagens, pedaços e daí por diante. A quarta questão da crítica que o Bauman faz à nossa educação é se a paciência, a tranquilidade, a calma são características importantes para a instauração do processo educativo. As instituições, grande parte das instituições tem absorvido os processos que têm acontecido no mundo digital especialmente, mas também no universo televisivo, que é a introdução, abre aspas, de novas metodologias de ensino ou de técnicas inovadoras de ensino, que na verdade, ao contrário do que o Bauman indica, que é os professores têm que tentar, à medida do possível, cultivar a calma, a paciência nos alunos e demonstrar a importância e relevância do foco, a importância e relevância de se manter concentrado. Essas novas tecnologias fazem o contrário. Elas agitam o espaço escolar e fragmentam também os processos educacionais que vão muito na contramão dessa indicação que o Bauman fez. A quinta questão que eu quero trazer tem a ver com a dificuldade cada vez crescente, cada vez mais crescente, e muito em função das notícias falsas, dessa nova era, abre aspas, da pós-verdade, né? Da credibilidade em relação à ciência. A ciência passa por questionamentos graves, e a pandemia mostrou isso pra gente, o que tem a reboque levado os espaços educacionais a um profundo descrédito. E é importante dizer que a ciência, ela era uma expressão muito fundamental da razão, e os iluministas criaram uma expectativa gigante em relação à ciência como um fator de humanização, né? Como um fator de construção de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais pacífica. Os iluministas acreditavam que a ciência ajudaria o homem a produzir discernimentos estéticos, éticos, culturais, né? E a partir de 1970, basicamente, isso tem entrado numa crise profunda. Basicamente porque a ciência e a razão, e basicamente aqui o espectro instrumental da ciência e da razão, foram utilizadas no século XX para produzir violência, né? Violência nos campos de concentração, violência com as principais guerras, enfim. Existe um processo aqui de questionamento, não só no Brasil, um questionamento em relação à relevância da ciência, esse fator fundamental da nossa construção civilizatória, mas que entra em descrédito. Em terras brasileiras, esse descrédito em relação à ciência tem se tornado cada vez mais alarmante. O ano passado foi feita uma pesquisa pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. O nome da pesquisa se chama Confiança na Ciência no Brasil em Tempos de Pandemia. Essa pesquisa ela foi feita em outros contextos no Brasil, e nesses outros contextos no Brasil, 90% das pessoas entrevistadas confiavam muito ou confiavam na ciência. Nessa pesquisa do ano passado, 68,9% das pessoas entrevistadas disseram que confiam ou que confiam muito na ciência. Ou seja, nós perdemos aproximadamente 20% da população que acredita na ciência. Então, esses dados eles são de fato alarmantes. E relacionado ao quinto ponto, o sexto ponto que eu quero trazer tem a ver com o caráter ambivalente das tecnologias. Por exemplo, o ChatGPT, que é talvez uma das tecnologias mais avançadas que foram produzidas recentemente nos últimos anos, de inteligência artificial, que promete facilitar o nosso acesso à informação, o que facilitaria, obviamente, a vida de todo mundo, a vida de professores, a vida de educandos, né, a vida de alunos e daí por diante. Mas, por outro lado, tem várias imprecisões nesse processo todo. Primeiro porque o ChatGPT, por enquanto, ele tem demonstrado uma imprecisão gigante. Várias citações, ideias, datas, até mesmo autores, referências, ele inventa. Tá? A tecnologia não consegue ser precisa na hora de construir informações que são muito importantes, especialmente para a construção de um ambiente científico e de pesquisa. Tá? Outra desconfiança também são os professores em relação à tecnologia. Né, será que a tecnologia, essa tecnologia em especial, ela vai ameaçar
o lugar dos professores, o lugar dos docentes, né? Até que ponto que essa tecnologia vai conseguir interferir nesse processo todo? Particularmente, essa não é uma preocupação que eu tenho. A minha preocupação com o ChatGPT é outra. Mas antes dessa informação importante, eu gostaria de trazer à baila aqui para a nossa discussão a questão da ética, né? Esses dados, né? A inteligência artificial ela só funciona com dados. Quem produziu esses dados? Né? Todo mundo, toda a produção histórica ah, passa a ser compilada pelos dados. Então, a partir do momento em que uma tecnologia compila os dados, faz esse ajuntamento, essa associação de dados e traz com uma resposta sem autoria, né? A gente não sabe, por exemplo, identificar, vai ser praticamente impossível identificar a construção da história das ideias, quando a ideia surgiu, quando ela deixou de ser contemporânea, quando ela volta. Então, essa construção das ideias, ela vai ser achatada, né? Basicamente, ela vai ser achatada pelo ChatGPT, que vai trazer, às vezes, até mesmo respostas bastante anacrônicas para uma questão que a gente precisa, de fato, de uma resposta mais atualizada. Então, a questão ética, por exemplo, quem são os autores? Esses autores autorizaram esses dados virem à tona a partir dessa busca? Então, essa é uma questão que eu acho crucial e muito séria. Mas, para mim, a grande questão, de fato, e a ameaça, de fato, que o chat GPT apresenta é porque ele se configura, de fato, num formato de chat. E aí eu lembro muito do filme Her, do Spike Jonze, que foi protagonizado pelo Joaquin Phoenix, e a tecnologia, no caso, a inteligência artificial, ela foi construída inicialmente, o filme se passa numa situação em que inicialmente a inteligência artificial é fria, né, com o Theodore, né, a Samantha é fria com o Theodore, mas com o passar do tempo ele passa a ter uma relação emocional, afetiva, uma relação quase que íntima com a Samantha. E, por outro lado, o Theodore era uma pessoa extremamente solitária e aprofundou nesse lastro de solidão a partir do momento que ele se relaciona com Samantha. Para mim, a grande questão do ChatGPT se encontra aí, né? Numa interferência que a tecnologia já vem produzindo nos processos de sociabilização de crianças, da sociabilização de jovens, da sociabilização inclusive dos adultos. É horrível você conversar com uma pessoa que fica o tempo todo no celular. É horrível, tá? Mas no caso do ChatGPT, o meu temor é que esse processo interfira mais na dinâmica social, de fato, no compartilhamento de ideias, no âmbito social, no contato olho a olho, né? Que é tão importante, que é fundamental, inclusive, para a construção do que o Bauman chamou de moral. A moral ela é somente construída e colocada à prova quando a gente olha olho no olho. Então, a tecnologia da inteligência artificial no formato de chat pode levar pessoas a ficarem dias conversando com a inteligência artificial e estabelecer com elas um treinamento quase que emotivo, sentimental. Então, a minha grande preocupação é essa. E por fim, a sétima questão que eu quero trazer está relacionada ao questionamento da relevância de professores e de professoras. E, obviamente, aqui tem toda a construção da imagem pública de professores, que no Dia dos Professores exalta essa figura, mas que quando esses professores vão buscar, por exemplo, database, quando eles vão procurar os seus direitos trabalhistas, promoção de carreira, né? Ou seja, construir a sua vida com dignidade, né? Eles são tratados com porrada, eles são agredidos pela polícia, isso no Brasil, mas no mundo todo, tá? No mundo todo. Então, essa questão, esse papel que os professores, esse tratamento ambíguo, né? Esse tratamento ambivalente dos professores e professoras, tem questionado o seu papel e sua relevância na sociedade. Então, essas são as 7 questões que eu queria trazer. Essas 7 questões, obviamente, tem outras, né? Mas essas foram as que eu organizei, que eu achei que são importantes para a gente conversar. O Bauman sistematizou em dois desafios, tá? Os desafios que têm colocado a educação em xeque, tá? E que a gente precisa, de algum modo, tentar responder e reposicionar as instituições e os profissionais da educação para que, de fato, a gente consiga superar mais esse desafio que a educação sofre, que a educação vive, tá? Porque a educação, segundo Bauman, já passou por diversas crises no passado, mas
todas elas conseguiu, né, as instituições elas conseguiram se organizar e se estruturar para superar esses desafios. Agora tem dois que ele considera que são fundamentais. O primeiro deles tem a ver com a relevância da educação, tá? Por que a educação é importante? Qual a utilidade que ela tem? Tá? O questionamento, na verdade, ele vai no âmago. Ele é um questionamento diferente, e o Bauman aponta isso. Ele vai na natureza da própria educação. Por que a educação é importante? Por que eu preciso colocar meu filho na escola? Tá? Se eu posso educar em casa? Por que entrar numa universidade? Por que se formar numa universidade? Por que construir uma carreira com educação formal? Tá? Se eu posso fazer um curso aqui na internet, se eu posso fazer outro curso aqui na internet e ir me virando nesse processo todo. Tá? Então, existe uma crise na educação relacionada à utilidade da educação. E, de fato, a educação enfrenta esse desafio muito em função das transformações do mundo. Vamos lá. O Marco Antônio Zago, que é o presidente da FAPESP, que é uma das principais órgãos de financiamento de pesquisa do Brasil, ele disse esse ano, recentemente, o seguinte: hoje, os jovens são muito menos dependentes da universidade para ganhar conhecimento novo. Muitos jovens, principalmente aqueles que já tiveram uma formação melhor na sua parte básica, até veem a universidade como algo que atrasa a vida. Por quê? Porque o diploma universitário tem um valor de mercado, mas está perdendo este valor. Cada vez mais as empresas, quer dizer, quem fornece o emprego, estão olhando para a capacitação, a habilidade do jovem, muito mais do que o diploma que ele tem escrito lá em seu currículo. Então, já existia um cenário que exigia uma mudança nas universidades, o que não está ocorrendo. Essa é minha crítica. Enquanto a sociedade, principalmente os jovens e as tecnologias, se desenvolvem rapidamente e mudam muito de ano para ano, as universidades são muito mais lentas e não acompanham suas mudanças. Ou as universidades se reestruturam ou correrão o risco de se tornarem irrelevantes. Marco Antônio Zago disse isso esse ano há poucos dias atrás. O Bauman escreveu em 2000 e publicado em 2001 o seguinte: as universidades enfrentam a necessidade de repensar e rearticular seu papel no mundo que não tem utilidade para seus serviços tradicionais, que estabelece novas regras para o jogo de prestígio e influência e vê com grande suspeita os valores que elas defendem. E o segundo desafio tem a ver com a capacidade dos agentes educativos, né, dos agentes da educação, configurarem uma imagem do mundo, né, construir uma compreensão de mundo que seja coerente e, a partir dessa imagem do mundo, né, dar as condições possíveis e necessárias para que os jovens, para que as pessoas garantam a autonomia do pensamento racional. Então esses são os dois principais desafios que não só as universidades, mas todo o ambiente educacional precisa repensar, precisa reposicionar e tentar, na medida do possível, responder. E não é com essa reforma educacional que a gente está avaliando e vivendo agora que isso vai acontecer de modo efetivo. Até mesmo porque o Bauman ele também tem uma certa desconfiança dessas reformas educacionais, como ele estudou, por exemplo, a reforma educacional na França, né, ali de 2007. Ele viu com muita desconfiança as consequências dessa reforma educacional, que na verdade mais desengajaram os estudantes. E por fim, eu quero trazer aqui a possibilidade de 5 saídas para a gente poder conversar e tentar achar algumas soluções, ainda que preliminares, para tentar enfrentar essas questões e tentar achar as soluções para esses desafios aí. A primeira que eu quero trazer tem a ver com a sociologia. Tá? O papel que a sociologia não só desempenhou no passado, na sociedade industrial, na sociedade da modernidade sólida, mas agora, na sociedade da modernidade líquida, nessa sociedade fragmentada. Tá? Então a sociologia ela vai ter, e ela já tem, mas ela já vai ter um papel muito importante para fazer com que as instituições, com que os agentes educacionais, eles tenham uma consciência do seu papel e uma consciência de si como agentes desse processo todo, tá? E o contrário também, né? O modo como nós vamos construir essas saídas vão se tornar testes e estudos de caso para as leituras sociológicas, como a gente vai enfrentar esses dilemas e esses problemas da educação. O segundo
é a educação crítica para que nossos alunos e a gente mesmo, né, consiga lidar com essa massa de informações que vem de todas as mídias, que vem da internet, né, que é uma massa impenetrável, quase que impenetrável, né, de informações, e essa massa coloca todas as informações ao mesmo tempo, com a mesma relevância, informações falsas, informações verdadeiras, e aí nós temos que ter uma educação crítica para poder fazer esse discernimento dessas informações. A terceira saída possível, e que o Bauman deu muita ênfase aqui no Brasil em 2015, é que a gente precisa, nós, professores, os pais e todos os agentes que estão envolvidos na educação formal e informal, de garantir e mostrar para as novas gerações e nos educar, nos autoeducar, para que a gente consiga ter paciência, capacidade de foco, para que os processos de aprendizagem eles de fato aconteçam de modo efetivo, para que de fato as nossas sociedades sejam educadas. A quarta saída é procurar uma simbiose maior entre os espaços de educação formal e os espaços de educação não formal, né? Ou seja, os ambientes que fazem parte da vida fora, extra ambiente escolar, e nos espaços escolares, seja na própria escola, nas universidades, no centro de educação e daí por diante. Essa simbiose precisa acontecer, tá? Basicamente para a educação começar a fazer sentido desde o início, né, nesse processo não só de formação técnica, que é importante, mas especialmente na formação de humanos, formação de pessoas humanas, né? A educação ela tem esse papel de humanizar as pessoas. Então, basicamente, e no sentido, e essa humanização vem no sentido estético, vem no sentido ético, vem no sentido, enfim. Então, a educação ela tem essas múltiplas faces que, por exemplo, a reforma educacional proposta, ela não consegue contemplar. Na verdade, se isso prosperar no Brasil, se essa reforma prosperar no Brasil, vai ser dramático os desdobramentos no corpo da sociedade como um todo. E a quinta saída possível, seja mais dolorosa, para mim é mais difícil. Para mim, quando eu li, eu fiquei chateado com o Bauman, porque é duro o que ele disse, e eu acho que, mas ao mesmo assim, eu acho que é importante. No mundo que tem transformações substantivas diárias, no mundo de fato que a gente habita, é necessário, segundo Bauman, aprender a cultivar, desenvolver a habilidade de cultivar a capacidade de conviver em paz com a incerteza. A incerteza ela vai ser sempre uma questão que nos assombrará. E o Bauman chama atenção para isso. Não só a incerteza, mas a gente tem que aprender a conviver também com a ambivalência da vida, com as imprecisões que às vezes ocorrem, numa declaração de amor, numa promessa que não é cumprida, né? Numa coisa que foi dita e que não acontece, e também nos próprios processos educacionais. A ciência, como ela se transforma também muito rápido, né? O status de verdade de algumas áreas da ciência, elas vão se transformar com o tempo, assim como aconteceu com algumas áreas das ciências físicas, da química e daí por diante. Então é importante lidar com essa ambivalência da vida. E por fim, lidar com a diversidade. Numa sociedade hiperfragmentada, onde pessoas, várias, de diversos lugares, de diversas origens, de diversos pensamentos, essas pessoas pensam muito diferentes. Então, isso também impõe para a sociedade democrática, para nós, um desafio gigante, né? E a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, que são gigantes, na maioria das vezes, tá? E a lidar com essa diferença, a respeitar essa diferença, né? A acolher a diferença. Esses são as 5 saídas possíveis para a gente começar a enfrentar os 2 principais desafios que o Bauman pontuou e todas aquelas questões que circunstanciam a crise da educação recente. Então, é isso, até a próxima e poder para vocês.